Você pode ser o seu maior inimigo. A gente tem que prestar atenção nisso. Nós vimos semana passada uma orientação de Jesus muito importante sobre isso, e ele dizia: aquele que ouve as minhas palavras, aquele que ouve os meus ensinamentos, aqueles que vêm para a igreja e ouvem a palavra, mas não pratica, ele é considerado tolo. Porque ele vai construir uma casa em cima da areia. Essa foi a orientação de Jesus para nós, né? E com base nesse versículo, a gente pode ver que nós podemos ser o nosso maior inimigo mediante as decisões que a gente faz. Quem aqui quer ser tolo? A Bia até deu uma risadinha. Não, mas ninguém quer ser tolo. Tolo é uma pessoa retardada, é uma pessoa louca. Ninguém quer ser, mas nós nos comportamos muitas vezes como tolos. É impressionante. A gente não quer ser, mas a gente faz coisas que Jesus classifica a gente como tolo. Por isso que a gente tem que prestar atenção e para deixar de tolice, para não ser classificado por ele mesmo, porque às vezes você não é classificado pelas pessoas como retardado, como louco, como tolo. Mas não é essa a preocupação que você tem que ter. Ou às vezes até você é taxado dessa forma pelas pessoas. Mas também não é o que você tem que se preocupar. O que você tem que se preocupar é como Deus te vê. Você, para Ele, nós acabamos de cantar, quero ser uma canção que te faça sorrir, que te faça cantar. Sabe quando a gente pensa em uma pessoa e a pessoa traz alegria? É isso que Jesus está ensinando. Não seja tolo. O que você está fazendo da sua vida? E a gente viu, né, que o perigo que é, porque muitas pessoas estão edificando uma casa. O problema não é edificar ou não edificar. As pessoas estão edificando uma casa. As pessoas estão escrevendo uma história de vida. Mas aonde? Na areia ou na rocha? Porque Jesus ele fala, o problema é que nós não identificamos aonde, como que está o fundamento, porque a casa está edificada, a vida está acontecendo. Nós só vamos saber quando vir a prova, quando vir a tempestade. É o que ele ensina. Quando vier a tempestade, a casa vai cair. Por isso que a gente vê algumas pessoas edificando um casamento. Está lá, o casamento está lá. Mas foi fundamentado o casamento aonde? Na rocha ou na areia? Vai vir a tempestade e vai cair. O trabalho está sendo construído aonde? Os relacionamentos estão sendo construídos aonde? A sua igreja está sendo construída aonde? O seu relacionamento com Deus está sendo edificado aonde? Como que você está escrevendo a sua história? E aí, hoje eu quero deixar a coisa um pouco mais clara, porque a gente pode pensar, ok, eu posso ser meu maior inimigo, mas como que eu posso me proteger? Como que eu deixo de ser o inimigo de mim mesmo? E hoje eu quero te dar 3 alertas. Hoje eu vou levantar o cartão amarelo. Nós estamos a uma semana das Olimpíadas. A igreja está decorada. Obrigado pelas irmãs que decoraram a igreja no tema Olimpíadas. Eu vou levantar o cartão amarelo. O que significa o cartão amarelo?
Você fez Um alerta. Um alerta. Atenção. Você já fez uma coisa que... perigo. Né? Para, porque o próximo pode ser um vermelhinho. A casa pode cair. Então hoje, presta atenção. Presta atenção em 3 pontos que geralmente acontecem na nossa vida, né? E o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção, ligar um alerta, é quando as pressões começam a acontecer na nossa vida. Nós vamos passar por pressões. E nesse momento de pressão, que a coisa aperta, o que é a pressão? Eu estava super bem, estava confortável, estava gostoso. Por que vai mudar agora? Por que está acontecendo isso? Por que está me apurrinhando? Por que tem que mexer? Isso é pressão. E na pressão, muitas vezes a gente espana. Então, a gente tem que prestar atenção quando os momentos de pressão acontecer na vida. Às vezes você tem prazo para entregar alguma coisa. Aí vem aquela irritação por causa da pressão. As mulheres têm um momento mensal de pressão. O marido, esse momento é também um momento de pressão, porque é duro alguém ficar falando na orelha. E às vezes ela não quer, ela não é assim, mas ela está assim. E aí vem a pressão, e aí ela fala o que não quer. E você não aguenta e fala o que não deveria também. Nesse momento, muitas vezes as mulheres não aguentam nem elas mesmas. Elas têm que lidar com esse momento de pressão. Então percebe que o momento de pressão, a gente fala o que não quer, a gente faz o que não quer, a gente decide o que não quer, porque quando a gente está no momento de pressão, a gente quer alívio. A gente quer abaixar o fogo. A gente quer sair daquilo e a gente toma a decisão errada. A gente escolhe aquilo que a gente não deveria escolher. Vamos ver um exemplo prático disso para a gente ficar atento. 1 Samuel, capítulo 24, no versículo 1, diz assim: E sucedeu que, quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto em En-Gedi. Olha só, antes da gente continuar essa história, vamos ver o que estava acontecendo antes, para a gente entender esse momento. Davi era um pastor de ovelhas. Ele trabalhava para o pai dele. A vida dele estava bacana. Ele trabalhava sozinho, lá no rebanho, protegendo as ovelhas do pai. Beleza. Acontece uma grande... Deus vem e unge ele como rei. Olha que coisa louca que acontece na vida de Davi. Ele está lá no meio do mato, largado. Ninguém dá valor para ele, rejeitado. Numa família de muitos filhos, ele é o menos cotado para tudo. E aí Deus escolhe ele para ser rei, para colocar nessa posição de rei de Israel. Só que Deus, ele dá essa palavra para ele, e acontece uma situação lá, onde o rei Saul é enfrentado pelos filisteus, um outro povo forte, que queria tomar o reino de Israel, e as pessoas estavam com medo dessa batalha.
desse afronto, porque eles eram fortes e gigantes. E Davi, ele se coloca ali à disposição do rei, porque ninguém queria lutar. Imagina a gente traçar uma luta de MMA, né, com o maior lutador hoje do mundo, e aí a gente fala assim, e aí ele faz uma afronta, fala assim, ó: se o Family Room Church vencer de mim, vocês continuam como igreja. Senão, nós vamos acabar essa igreja. Quem que vocês vão chamar para lutar? Davi. O Davi? Mas antes do Davi lutar, o que acontece? Todo mundo quer cascar fora. Ninguém queria lutar com Golias. Percebe? Era exatamente isso. Porque sabia que ia entrar no ringue e ia tomar pau. Aí Davi chega e fala assim, ele se indigna. Ele fala assim, não, como que pode falar isso? Um cara pode insultar o nome de Deus, o povo de Deus? Que negócio, que absurdo é isso? Gente, você se indigna quando alguém ofende a Deus? Ou você se acomoda e ri? Davi se indignou. E ele falou, eu vou. E era um rapazinho pequeno. Os irmãos dele, que era fortão, vivia na academia, malhando, não quiseram enfrentar. Aí ele, que não era nada, vivia lá no meio do mato, foi enfrentar. E aí vocês sabem a história, ele ganha. E porque ele ganha, ele começa a ficar famoso. Viu, Davi? Enfrentar desafios vale a pena, porque se torna famoso, popular. São escolhas. Aí o que acontece com ele? Porque ele se torna popular, o rei começa a ficar enciumado. Principalmente algo que entrou forte no coração dele foi quando as mulheres começavam a cantar que Saul tinha matado. Agora esqueci os números. Saul matou milhares e Davi milhares de milhares, alguma coisa assim. Davi, alguém lembra os números? 70? Centenas. Saul matou centenas e Davi milhares. Olha a diferença. Então Saul está lá como rei e as pessoas falando que Davi era melhor que ele. Aquilo entrou no coração de Saul. E Saul começa a ficar com raiva de Davi. E Saul começa a perseguir Davi porque ele acha, como muitas pessoas acham, se matar Davi, o problema dele vai ser resolvido. Milhares e 10 milhares. Elas cantavam isso. Saul matou milhares. Davi centenas. É isso? 10 milhares. 10 milhares. Né? Elas cantavam, imagina, você ouvindo uma musiquinha dessa. O cara ficou maluco. Eu vou matar Davi. E Saul devia ser vaidoso, né? Rei, estava numa posição ali só de receber. Esse era o contexto até aqui. E Davi, por conta disso, ele precisou fugir para se proteger, para guardar sua própria vida, que ele estava correndo risco de vida. Saul queria matar. E aí, nós lemos nesse versículo que avisaram Saul onde Davi estava, porque Davi vivia fugindo. Lembra de Lázaro? Perseguição aí. Lázaro, ninguém achava Lázaro. Aí vem uma informação da polícia. Está ali, polícia lá. Davi estava nessa mesma condição, mas inocente. Davi inocente. Ele estava sendo perseguido, jurado de morte, por causa de uma escolha de uma pessoa que estava sob uma pressão, escolhendo errado, fazendo decisões erradas, construindo a sua casa, a sua história na areia. E aí avisaram Saul: Davi está em tal lugar.
versículo 2. Então Saul separou só algumas pessoas para pegar Davi, só algumas. 3.000 homens, escolhidos de todo Israel, e não era qualquer um não. Pegou, você vê a fúria que ele estava de Davi. E foi em busca de Davi e dos seus homens, sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos, junto ao caminho, onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: eis o dia do qual te falei o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. Deixa eu falar um pouquinho aqui, que talvez a sua versão esteja diferente da minha. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte: Saul ele dá uma parada, ele vê uma caverna, ele fala para os homens assim, ó: desculpa, mas deu uma dor de barriga, eu vou entrar na caverna, eu preciso ter um momento meu. E aí ele vai lá fazer as suas necessidades. Os homens falam assim: Saul está ali. Davi vai secretamente. Eu imagino que Saul ele tira ali o manto dele, deixa, né, vai tirando e vai até um lugar e fica ali. Como é que fala a palavra? Quando a pessoa está vulnerável. Como? Vulnerável. Ele estava totalmente vulnerável diante da pessoa que queria matar. Veja só, quantas pessoas querem te matar e aí você tem a oportunidade de matar ela. A gente sempre tem essas oportunidades. Aí você fala assim: não, mas quem quer me matar? Existem pessoas que não gostam de você. Existem pessoas que falam mal de você. Essas pessoas querem te matar. Elas querem acabar com você. Ela não quer ver o seu sucesso. Ela não quer ver você bem. E muitas vezes você sabe disso. Você sabe que ela quer te matar. E às vezes você tem a oportunidade de matar. E é nesse momento de pressão. Qual que é a sua decisão? Qual que é a sua escolha? É aí que você tem que... É aí que vem o cartão amarelo. Para você prestar atenção. Porque ali é o momento da vingança. É o momento que você pode, com toda a razão, fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas aí você não está vivendo os ensinamentos de Cristo na sua vida. E é nesse momento que você se torna uma pessoa sábia ou você se torna uma pessoa tola. Ah, mas eu não sou tolo. Percebe como a gente só faz tolice na vida? Só faz tolice. A gente não quer ser, mas a gente faz. Não basta querer. O inferno está cheio de boas intenções. Você já ouviu essa expressão? Não adianta ter boa intenção. É isso que Jesus está ensinando. Você ouve, mas não pratica, você só teve a boa intenção. Mas não fez o que é certo. E aí Davi ele vai e corta. Davi ele vai ali para matar. Sabe por que ele vai para matar? Porque ninguém aguenta ficar fugindo tanto tempo. Uma hora cansa.
uma hora cansa. A injustiça toda hora sobre nós, a pressão cansa. E aí ele ainda tinha pessoas do lado dele falando: Davi, acaba com isso, vai lá. Vamos parar com isso, vamos parar de fugir. Vamos assumir aquilo que é direito nosso. E Davi vai nessa, como a gente também. E aí ele vai e corta um pedaço ali da roupa de Saul, que devia estar solta pelo caminho. Não estava perto de Saul, porque ele estava se despindo para poder fazer suas necessidades ali. Quando Davi corta, olha o que acontece. Versículo 5. E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. Olha só, quando ele corta, vem o cartão amarelo, vem o alerta. Peraí, o que eu estou fazendo? Percebe que esse momento é um momento muito difícil. Ele estava ali fugido. Ele tinha que morar numa caverna, desconfortável. Ele não aguentava mais injustiça. E os camaradas que ele considerava como amigo, como braço direito, como conselheiro, falavam assim: vai lá e mata. É muita pressão, gente. É pressão. Nesse momento de pressão, Davi ele chegou e falou: peraí. Calma. O que eu estou fazendo aqui? Eu cortei um pedaço do manto do rei. Versículo 6. E ele disse aos seus homens: livra-me o Senhor de fazer isto ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele o ungido do Senhor. Assim Davi conteve os seus servos com estas palavras, e não tolerou que eles se levantassem contra Saul. Porém, Saul subiu da caverna e seguiu o seu caminho. Também Davi se levantou depois disso e saiu da caverna e gritou para Saul dizendo: meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, olha o que Davi fez. Ele se inclinou com a sua face em terra e se curvou. Gente, percebe qual foi a escolha de Davi diante de uma pressão na vida dele? Se você encontrar com a pessoa que tem tentado te matar, você se humilharia na frente dela, para ela? Foi isso que Davi fez. E sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha o conhecimento de Deus na vida dele. E ele não só tinha o conhecimento, mas ele praticava esse conhecimento. Isso que fez diferença na vida de Davi. Praticar aquilo que ele sabia. Não adianta saber e não praticar. E porque ele conhecia, e você vê que os amigos dele não conheciam, porque eles chegaram para ele e falaram: vai lá e mata. Aí a Bíblia explica aqui que Davi fez o quê? Como é que ele conteve os camaradas? Ele chegou e falou assim: olha, eu não posso fazer isso contra o ungido do Senhor. Ele trouxe o conhecimento que ele tinha para eles, para que eles não ficassem ainda instigando Davi, para que eles agora, tendo esse conhecimento, pudessem fazer como Davi e praticar. Percebe a diferença que é uma pessoa que conhece e pratica? Ela constrói a história da vida dela sobre a rocha, não sobre a areia. E aí Saul
ele se vira no versículo 9. E Davi disse a Saul: porque ouves tu as palavras de homens, dizendo: eis que Davi procura te ferir. Versículo 10: eis que neste dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, na caverna, e alguns me propuseram que eu te matasse, mas o meu olho te poupou, e eu disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Ele sabia que ele não estava fazendo mal para Saul, ele estava fazendo contra Deus. Ele ia contra aquilo que Deus tinha ensinado a ele fazer. Então o problema não era contra Saul, era contra Deus. Além disso, meu pai vê a borda da tua capa na minha mão. Pois ao cortar da borda da tua capa e não te matar, saiba tu e vê que não há mal, nem transgressão na minha mão, e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim, caças a minha alma para apanhá-la. Eu acho que nesse momento, quando ele mostra ali o pedaço, né? Se tinha alguma dúvida no Saul, que ele podia falar assim: você está querendo fazer pegadinha, você acha que você ia me matar? Com toda a minha elite aqui de proteção. Aí ele mostra um pedaço e fala assim: que eu rasguei, podia ter te matado. Isso prova que eu não sou o que estão falando que eu sou para você. Versículo 12, ele fala assim: por isso julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não estenderá sobre ti. Ou seja, não sou eu que vou fazer pela minha força, mas o Senhor é que julgue se eu estou certo ou se é você que está certo. Está na mão de Deus. Deixe que o Senhor cuide disso, não nós mesmos. Não queira fazer justiça pelas próprias mãos. Versículo 13: como diz o provérbio dos antigos, a impiedade procede do ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? Quem tu persegues? Um cão morto, uma pulga? O Senhor, portanto, seja juiz e julgue entre mim e ti, e veja e interceda pela minha causa, e me livre da tua mão. E sucedeu que, quando Davi havia terminado de falar essas palavras a Saul, Saul disse: esta voz é tua, meu filho Davi? E Saul ergueu sua voz e chorou. E ele disse a Davi: tu é mais justo do que eu, pois me retribuíste com o bem, enquanto eu te retribuí com o mal. Um momento de pressão é um momento perigoso. Davi poderia ter feito outra escolha, mas ele conseguiu se conter. Fala: peraí, calma, não é bem assim. Vamos esperar. Espera passar um momento de pressão antes de tomar alguma decisão. Eu preciso me mudar daqui, eu preciso acabar com fulano, eu preciso... Calma, no momento de pressão, cartão amarelo, presta atenção, coloca a cabeça no lugar, e não deixa você se tornar o seu maior inimigo. Você vê que Davi, ele poderia ter acabado com a história da vida dele naquele momento. Tome cuidado. Segundo ponto, eu não
vou falar os 3 pontos hoje, mas eu vou só começar o segundo. Outro cartão amarelo. Cuidado com seus pensamentos. Sabe quando você conversa com você mesmo? Aqui eu não estou falando de você conversar com você. Existem pessoas que conversam com ela mesma. Vocês conhecem, gente? Essa semana tinha um cara trabalhando. Eu vi um cara trabalhando e ele falava com ele mesmo. Ele falava, não, tá errado. Não, então se eu fizer assim, tal, a medida e tal. Ele falava com ele mesmo, conversava com ele mesmo. E eu deixei quieto, eu entendi que ele, né, ele foca, ele trabalha, ele funciona desse jeito. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu falo, falar consigo próprio. O que eu falo de a gente conversar com a gente mesmo é quando você está tomando banho e você fica conversando com você mesmo. Acontece isso? Ó, Bia, faço né? Todo mundo tem isso? Só para eu saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Todo ser humano, Luna, você tem isso? O Carlos tem? Não, mas de falar sozinho em voz alta ou de falar os dois? Já é um caso mais grave um pouquinho. Mas o que eu falo é assim, quando a gente está dirigindo e você conversa com você mesmo. E é louco esses pensamentos, porque você começa a dar soluções para coisas da sua vida nesses pensamentos. Com você não percebe, mas você mesmo está criando nesses pensamentos uma desculpa, uma justificativa, uma argumentação forte para você mesmo. Você pode se tornar o seu maior inimigo. Cartão amarelo. Presta atenção quando você está falando com você mesmo, quando você está criando esses pensamentos, quando você está formando uma argumentação a respeito de algo que está acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Porque esses pensamentos, eles vão modelar o comportamento seu. Você acredita naquilo que você formatou. É incrível. Isso é uma autossabotagem. Cartão amarelo. Presta atenção quando você estiver conversando com você mesmo. Se esses pensamentos, se esses argumentos que você está criando, ele tem a ver com os ensinamentos de Cristo, porque se você não praticar os ensinamentos de Cristo, mas praticar os seus próprios ensinamentos, aquilo que você acha que é correto, você se torna tolo. Só que você acha que você não é tolo. Mas só as pessoas que estão à sua volta veem que você está fazendo bobagem, que você está sendo estúpido, que você está sendo retardado, louco. Eu gosto dessa palavra retardado porque ela é ofensiva, né? Ela ofende. Pessoa que né? Ninguém gosta de ser chamado de retardado. Mas retardado é uma pessoa que não consegue assimilar bem as suas ideias. E quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz, Jesus não sou eu. Veja bem, não são meus pensamentos, mas é o que Jesus ensina. Ele nos classifica como louco, como tolo. Então, toma cuidado com essas conversas que você tem com você mesmo. É interessante que quando a gente fala aí de pensamentos, não é esse versículo que eu vou ler, mas eu quero mencionar a ligação e a importância da palavra de Deus. Paulo nos ensina em Romanos para a gente renovar nossa mente. O que é renovar a mente? Quando a gente conversa com a gente mesmo, nós temos uma tendência de criar as nossas próprias ideias e argumentações e justificativas. E aí
Paulo nos ensina assim, ó, renova a sua mente, tira esses lixos que estão em você, tira essas argumentações. Sabe por quê? Se você não renovar sua mente, você nunca vai experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mas a gente quer Deus. A gente pede a Deus, a gente quer a bênção de Deus, mas não tem como viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a nossa mente não for renovada, se a gente seguir esses pensamentos doidos, essas justificativas, argumentações que a gente cria na mente. Cartão amarelo, presta atenção, presta atenção. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, o que é andar na carne? Nós estamos aqui na carne, certo? Nós estamos aqui no natural, nós não estamos voando, nós não estamos em espírito, nós não somos espírito, nós somos carne. Embora nós estejamos na carne, não é porque eu estou na carne, o texto está falando aqui, é que eu vou guerrear segundo a carne. Não é esse o comportamento que nós devemos ter. Não é porque eu estou na carne que eu vou agir da mesma forma. Eu tenho que agir em espírito. Davi estava na carne, mas ele não agiu na carne. Ele não usou as armas naturais que ele tinha. Ele não usou a vingança. É isso que o texto está nos ensinando. Versículo 4. Porque as armas da nossa batalha, elas não podem ser carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Que fortaleza? Esses pensamentos, essas argumentações que estão dentro de você, só vai ser arrancada, só pode ser destruída com outras armas, com armas espirituais. Com armas naturais não acontece, não funciona. Por quê? Virou uma fortaleza. Sabe por que virou uma fortaleza? Porque você mesmo colocou na sua cabeça. Você criou ideias, você criou justificativas, argumentações que é difícil tirar da sua cabeça. Naturalmente, é uma fortaleza. Por mais que você fale, por mais que você tenha contato com a palavra, não penetra, não destrói. Percebe como é muito sério? Presta atenção nesses pensamentos. Presta atenção nesse cartão amarelo que Deus está trazendo para a sua vida. Versículo 5. Olha só. Destruindo o quê? Como é que está na sua versão? Os conselhos. Conselhos. Sabe qual que é a minha versão? Destruindo imaginações. O que são as nossas conversas com a gente mesmo? Imaginação. A gente está dando soluções para as nossas questões de nós mesmos, porque nós vamos ter sempre a tendência de ir para o caminho mais fácil, mais confortável, não pelo caminho certo. Somente usando as armas certas é que nós vamos destruir as fortalezas das imaginações e toda altivez. Essa altivez aqui significa até ensinamentos bíblicos errados por falsos mestres que tinha na época, porque eles falam e ensinam e argumentam coisas espirituais, coisas da parte de Deus. Só porque está falando de Deus a gente recebe, e isso vira uma fortaleza dentro de nós que precisa ser destruído somente com as armas corretas. Então toma cuidado com isso, porque senão você vai se tornar o seu maior inimigo. Não é ninguém mais, você sozinho.
vai fazer toda a confusão. Que se exalta, olha lá, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Aquele que conhece os meus ensinamentos e pratica, esse sim vai ser considerado sábio, o contrário será tolo. Estando prontos para vingar toda desobediência. Tira a desobediência da sua vida. Desobediência do quê? De conhecer os ensinamentos de Cristo e não praticar e se deixar levar pelos seus próprios pensamentos. Quando a vossa obediência for cumprida. Então, eu quero parar por aqui hoje e na semana seguinte a gente conclui esse segundo ponto e eu falo o terceiro ponto, o terceiro cartão amarelo para a gente prestar atenção. Para encerrar isso que a gente está conversando, esse segundo ponto, fique atento, preste atenção, porque muitas vezes os nossos pensamentos, essa conversa íntima conosco mesmo, ela luta contra aquilo que Deus quer para nós, luta contra a visão que Deus quer. E a gente continua conversando semana seguinte. Por hoje, preste atenção nos cartões vermelhos, preste atenção nas pressões que você está vivendo ou que possam surgir essa semana. Preste atenção quando você estiver conversando sozinho com você, nas argumentações que você está criando para você mesmo. Conflita com os ensinamentos de Cristo para estabelecer uma argumentação forte e a sua mente seja renovada. Caso contrário, você se tornará o seu maior inimigo. Vamos orar? Espírito Santo, toca-nos, ó Pai. Que o Senhor nos liberte, o Senhor nos ajude, o Senhor nos faça enxergar, ó Pai, os perigos da vida, os perigos das escolhas, das decisões. Nossas escolhas, nossas decisões determinam a casa que estamos edificando. Livra-nos de construirmos algo que vai desmoronar, Pai, mas possamos construir algo firme, sólido, que o tempo vai dizer que estamos edificando sobre a rocha. Que assim seja, Pai, tudo o que viermos a fazer, nossa igreja, nossas famílias, nossos trabalhos, nossas escolhas, desde as mínimas escolhas, ó Pai, de uma música, de um programa de TV, de uma conversa, de um filme. Há grandes decisões que precisamos tomar na vida, que possamos fazer tudo na rocha, que é Cristo, Jesus. Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento, pela sua palavra, e que isso venha fazer diferença em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe essa semana, abençoe esse dia, ó Pai, guarda-nos, livra-nos de todo o mal, no nome poderoso de Jesus.